Pôncio Pilatos teria escrito um relatório ao imperador romano Tibério sobre Jesus, detalhando seus milagres, julgamento, crucificação e ressurreição? Esse relatório contém informações impressionantes que não aparecem nos evangelhos. Além disso, o que podemos aprender sobre a crucificação de Jesus a partir da Pedra de Pilatos, descoberta em 1961 no sítio arqueológico de Cesareia Marítima? Vamos explorar essas questões. Há um documento conhecido como Atos de Pilatos, que foi inicialmente citado em um livro apócrifo, Os Atos de Pedro e Paulo, que se acredita ter sido escrito no primeiro século. Esse documento também aparece intacto como um relato original, supostamente de Pilatos, em um apócrifo do século IV, o Evangelho de Nicodemos. Mas será que é um relato factual, ou apenas um documento embelezado pelos cristãos, ou mesmo uma invenção? A opinião dos estudiosos é dividida. Antes de mergulharmos na carta de Pilatos, gostaria de pedir a todos que estão enfrentando dificuldades, sejam elas de ordem física ou espiritual, que deixem seus nomes nos comentários. Vamos incluí-los em nossa corrente de oração, que acontece todas as quintas-feiras em nosso centro André Luiz. Nosso objetivo é enviar boas vibrações e apoio. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e deixe seu like. É a maneira de nos dizer que nosso conteúdo está sendo útil para você. Alguns autores antigos sugerem que Pilatos realmente teria enviado tal relatório. Isso parece razoável, considerando que o documento menciona que Herodes Antipas estava criticando Pilatos para César, e Pilatos desejava se defender perante o imperador. Isso oferece uma explicação lógica para a existência do relatório e levanta a questão de se alguém que criou um relatório falso incluiria um detalhe como esse. Parece improvável que em 138 d.C., Justino Mártir, um proeminente padre da Igreja, teria escrito ao imperador romano Antônios Pius, referindo-se a esse relatório específico de Pilatos. Esta é uma evidência importante, pois indica que o relatório era amplamente conhecido por volta de 150 d.C. e foi preservado nos arquivos imperiais em Roma, possibilitando que o imperador tivesse acesso a ele. Aqui está uma parte do que Justino Mártir relatou a César. Após a crucificação, aqueles que a realizaram lançaram sortes sobre as vestes de Jesus e as dividiram entre si para satisfazer seus próprios desejos. Além disso, outro padre da Igreja, Tertuliano, mencionou que Tibério César teria até tentado adicionar Jesus ao panteão romano de deuses com base no relatório de Pilatos. Se isso é verdadeiro ou não, não podemos confirmar, pois não há registros nos arquivos romanos. No entanto, isso demonstra que, pelo menos nos primeiros tempos, os atos de Pilatos eram altamente valorizados. Não apenas os cristãos consideravam esses atos como significativos, mas também seus opositores. A carta de Pôncio Pilatos ao imperador Tibério é um importante artefato histórico que ilumina os eventos relacionados à crucificação de Jesus Cristo. Sua importância é destacada pelos esforços do imperador Maximiano em 311 d.C., que criou uma versão falsificada desses atos, com a intenção de enfraquecer a influência do cristianismo. Essa tentativa de manipulação indica o grande impacto que os atos originais de Pilatos tiveram no Império. Ao explorar este documento através de uma série de episódios, analisando as palavras de Pilatos e oferecendo comentários, buscamos fornecer uma visão aprofundada sobre este momento crucial da história. Acompanhe nossa série para não perder nenhum episódio. Iniciamos com as linhas introdutórias da carta de Pilatos ao imperador Tibério. Saudações. Recentemente, os acontecimentos em minha província foram tão significativos que decidi relatar os detalhes como ocorreram. Não seria surpreendente se, com o tempo, esses eventos alterassem o destino de nossa nação, pois parece que os deuses se mostraram desfavoráveis ultimamente. Estou quase inclinado a amaldiçoar o dia em que sucedi Valério Grato na administração da Judéia. Dentre todas as cidades conquistadas, Jerusalém se revelou a mais difícil de administrar. A turbulência do povo gerava um medo constante de uma revolta.
Para lidar com isso, eu contava apenas com um centurião e um pequeno número de soldados. Solicitei reforços ao prefeito da Síria, que me informou que mal tinha tropas suficientes para proteger sua própria província. Além disso, o desejo de expandir nosso império além da capacidade de defendê-lo poderia, temei, resultar na destruição de nosso estimado império. Essas foram as palavras de Pôncio Pilatos. Reflita sobre o impacto desta passagem. A mensagem de Pilatos ao imperador revela uma surpresa. A defesa de Jerusalém dependia de um único centurião dentro de sua coorte, que normalmente contava com apenas 100 soldados. Valério Grato, o predecessor de Pilatos, expressou sua frustração com a administração da Judéia, considerando Jerusalém particularmente difícil de governar devido à turbulência de seus habitantes. Esse contexto prepara o terreno para o relato de Pilatos sobre a situação desafiadora que ele herdou. O relato de Pilatos destaca a insuficiência dos recursos militares disponíveis para manter a ordem em Jerusalém, apesar da agitação na cidade. Com apenas um centurião e um pequeno grupo de soldados, a escassez de tropas evidencia a fragilidade do controle romano na região e os desafios para reprimir possíveis revoltas. O documento também sugere uma sobrecarga maior no império, com Pilatos preocupado com a expansão insustentável, além da capacidade de defesa dos territórios. Isso indica a pressão sobre os recursos romanos e os impactos potenciais na estabilidade do império. As preocupações de Pilatos sobre a sobrecarga e a falta de recursos militares antecipam os eventos futuros na narrativa, provavelmente influenciando suas decisões, incluindo o julgamento e a crucificação de Jesus. Ao explorar mais a fundo o documento, veremos como a escassez de tropas foi crucial na decisão de Pilatos de ordenar a crucificação de Jesus. Agora retomemos as palavras de Pilatos. Entre os diversos rumores que chegaram até mim, um chamou particularmente a minha atenção. Dizia-se que um jovem havia surgido na Galileia, pregando uma nova lei com uma aura de autoridade divina. Inicialmente fiquei preocupado com a possibilidade de que ele estivesse incitando o povo contra os romanos, mas logo meus receios foram dissipados. Jesus de Nazaré parecia mais um aliado dos romanos do que um opositor. Em uma ocasião, ao passar pelo local de Silo, onde uma grande multidão se reunia, observei um jovem encostado em uma árvore, falando calmamente para a multidão. Informaram-me que se tratava de Jesus. A diferença entre ele e seus ouvintes era notável. Seu cabelo e barba dourados lhe conferiam uma aparência quase celestial. Ele aparentava ter cerca de 30 anos e nunca havia visto um semblante tão doce e sereno. O contraste com os ouvintes, que tinham barbas negras e pele escura, era marcante. É importante destacar também que esta pode ser a única descrição documentada da aparência de Jesus encontrada em registros históricos. O detalhe notável é que ele é descrito com cabelo e barba claros. Isso levanta questões sobre a autenticidade dessa descrição. Poderia ter sido um acréscimo feito por escribas posteriores ao copiar o documento? Ou Jesus realmente tinha características físicas diferentes de seus contemporâneos? Minha suposição é que pode ter sido uma adição feita ao longo dos anos, embora isso permaneça incerto. No entanto, é um ponto de interesse. Voltando às palavras de Pilatos, para não interromper sua fala, continuei a caminhada, mas pedi ao meu secretário que se juntasse ao grupo para ouvir. Meu secretário, chamado Manalus, era neto do líder dos conspiradores que acampavam em Atia, aguardando Catilina. Manalus era um antigo residente da Judéia e conhecia bem a língua hebraica. Ele era fiel a mim e merecedor da minha confiança. Ao entrar no pretório, Manalus me relatou as palavras de Jesus proferidas em Silo. Nunca encontrei no pretório ou nas obras dos filósofos algo que se comparasse à sabedoria de Jesus. Quando um dos judeus rebeldes lhe perguntou se era lícito pagar tributo a César, Jesus respondeu: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." A sabedoria dessa resposta foi a razão pela qual concedi tanta liberdade a Jesus.
Eu poderia tê-lo preso e exilado, mas isso teria sido contra os princípios de justiça que sempre caracterizaram os romanos. O homem não era sedicioso nem rebelde. Eu lhe ofereci proteção, possivelmente sem que ele mesmo soubesse. Ele tinha liberdade para agir, falar, reunir-se e ensinar sem qualquer restrição pretoriana. Contudo, essa liberdade ilimitada concedida a Jesus provocou a ira dos judeus, principalmente os ricos e poderosos, não os pobres. É verdade que Jesus foi severo com estes últimos, o que, na minha opinião, foi um motivo político para não restringir a liberdade do Nazareno. Jesus criticava os escribas e fariseus, chamando-os de raça de víboras e comparando-os a sepulcros caiados. Em outras ocasiões, ele ridicularizava a esmola orgulhosa dos publicanos, afirmando que a contribuição da pobre viúva é mais preciosa aos olhos de Deus. Diariamente, surgiam novas queixas sobre a insolência de Jesus no pretório. Houve até mesmo rumores de que um desastre lhe aconteceria e que não seria a primeira vez que Jerusalém apedrejava aqueles que se proclamavam profetas. Caso o pretório não agisse com justiça, um apelo seria feito a César. No entanto, minha conduta foi aprovada pelo Senado e foi prometido um reforço após o fim da Guerra Parta. Dado que eu estava em uma posição fraca para reprimir uma insurreição, decidi adotar uma medida que prometia restaurar a paz na cidade sem submeter o pretório a uma concessão humilhante. Isso sugere que Pilatos hesitou em ordenar a crucificação de Jesus, preferindo entregá-lo para acalmar o descontentamento político da época e evitar possíveis revoltas. Agora, vamos examinar alguns artefatos relacionados a Pilatos e o que eles revelam sobre a morte de Jesus. A Pedra de Pilatos, também conhecida como a Inscrição de Pilatos, é um artefato antigo descoberto em 1961, perto de Cesareia Marítima, em Israel. Trata-se de uma inscrição em um bloco de calcário, que é significativa, pois fornece evidência arqueológica da existência de Pôncio Pilato, o governador romano da Judéia, mencionado nos relatos do Novo Testamento sobre o julgamento e crucificação de Jesus. A inscrição na Pedra de Pilatos diz: ao divino Augusto Tibério, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, Cesareia Marítima, localizada ao longo da costa mediterrânea de Israel, foi uma cidade antiga e um importante centro administrativo durante o período romano. A pedra foi encontrada reutilizada na escada que leva a um teatro no local e foi identificada por arqueólogos devido à inscrição em latim esculpida no bloco de calcário. Se você chegou até aqui, agradecemos por nos acompanhar e gostaríamos de saber sua opinião sobre a autenticidade dos atos de Pilatos. Fique atento para mais atualizações. Até logo!